Olá, queridos, tudo bem com vocês? E aí, vocês já tiveram alguma situação que precisaram ter muita coragem? E aí? A Bíblia, que é a palavra de Deus e que é 100% verdade, nos conta a história de uma mãe que precisou ser muito corajosa. Será que você já sabe quem é? Vamos ver. Bom, o povo de Israel já fazia uns 300 anos que estava no Egito. E agora, não era mais o faraó que conhecia José, era um novo faraó. E a Bíblia nos conta que o povo havia se multiplicado muito. Tinham muitas pessoas. E Faraó começou a se preocupar, porque ele pensava assim: bom, com essa quantidade toda, se eles se juntarem a um exército inimigo, eles vão conseguir vencer. E aí, ele teve uma ideia, chamou as duas parteiras e disse assim: quando as hebreias forem dar à luz, se for menino, mate, e se for menina, deixe viver. Mas sabe, as parteiras temeram a Deus e não fizeram isso. Quando o faraó percebeu que seu plano não estava dando certo, convidou as parteiras para que fosse à sua presença. Vocês estão guardando os hebreus? E elas disseram, sabe o que é? Quando a gente chega lá, as parteiras são muito vivas e elas já têm dado à luz. E por elas temerem a Deus, Deus abençoou o lar dessas parteiras e a vida delas. Mas Faraó não ficou contente com isso. E sabe o que ele fez? Ordenou ao povo que quando nascesse um menino, jogasse no rio Nilo. Se nascesse uma menina, deixasse viver. E nesse contexto todo, havia um casal da tribo de Levi. E ela engravidou e deu à luz a um filho. E a Bíblia nos conta que aquele bebê era muito formoso. O nome dessa mamãe era Joquebede. Ah, mas que bebê lindo! Imagina a alegria do papai e a alegria da mamãe quando viram aquele bebê tão fofo. Mesmo vivendo numa situação tão difícil e tão preocupante para muitos. Mas sabe, havia no coração daquela mãe algo muito forte chamado fé. Fé em Deus. Com certeza, eles ouviram falar de Deus e eles tinham a certeza de que Ele estava com eles. E a Bíblia nos diz, em Hebreus 11:23, diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Foi exatamente esse tempo em que a sua mãe e seu pai precisaram esconder aquele bebê. Imagine, tem que fazer algo para aquele bebê não chorasse, para poder não entregar que havia um bebê dentro daquele lar. Mas sabe, a fé e a confiança que Deus estava com eles e que Deus iria guardar aquela criança era viva em seus corações. Mas só que o bebê foi crescendo, não é? E agora, depois de 3 meses, ele já estava assim tão esperto. Ah, talvez ele já dava seus primeiros sorrisos. Como era lindo! E não podia mais esconder, ele estava correndo perigo. Então, foi aí que Joquebede, essa mãe corajosa, recebeu de Deus uma estratégia. Sabe? Ela pegou um cesto de junco. Mas ela não pegou esse cesto e pensou em colocar a criança de qualquer jeito. Não. Se ela colocasse desse jeito dentro do rio ou em qualquer outro lugar, a criança correria perigo. Então, com a estratégia que Deus deu a ela, a primeira coisa que Joquebede fez foi betumar esse cesto com betume e pés. Betumar significa fechar as brechas, significa proteger. E foi assim que Joquebede fez. E nós, como mães, precisamos sim betumar. Nós precisamos fechar as brechas em volta dos nossos filhos. Quais são os cuidados que nós estamos tendo com eles? Como nós podemos observá-los? E quais ações que nós podemos ter? Joquebede se preocupou em betumar, sabe? E a primeira coisa que nós podemos ver
é a fé. A fé que é a certeza em Deus, a confiança em Deus, sabe? Joquebede também detumou com amor. O amor de mãe, mas o amor que vinha diretamente do coração de Deus para o seu coração. E vocês sabiam que o amor, ele aquece o coração. O amor nos faz com que possamos abrir os nossos olhos. Glória a Deus. E como mãe, nós podemos, através deste amor de Deus que é derramado nos nossos corações, que os nossos corações sejam aquecidos e abertos os nossos olhos de como estamos cuidando e zelando pelos nossos filhos. E aí, Joquebede também detumou com coragem. Coragem é a firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocional e normalmente difícil. E sabe quem nos dá coragem? E quem deu coragem a Joquebede? Ah, com certeza Deus. Ele é o Deus que dá coragem. Sabe, depois de betumar, Joquebede pegou o seu bebê, tão lindo, tão fofo, colocou dentro daquele cesto e levou para o rio Nilo. Mas sabe o que é interessante? Que a Bíblia nos diz que Joquebede não pegou aquele cesto e jogou no rio Nilo de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, de forma alguma. Ela sabia exatamente a estratégia que estava tomando e ela teve algo muito importante, a vigilância, sabe? Ela colocou no meio dos juncos. Aquele rio representava muitos perigos. Tinha profundidade, tinha correnteza, mas foi exatamente onde ela colocou, no meio dos juncos. Assim, somos nós como mães. Nós não podemos olhar para o mundo e simplesmente soltar os nossos filhos de qualquer forma. Eles precisam estar protegidos além do cesto, betumado. Eles precisam ainda estar no meio dos juncos, no meio da proteção, no meio do cuidado. E sabe do que mais? No meio da vigilância. Porque Joquebede colocou aquela criança, mas a sua filha ficou de olho e atenta. Ela sabia exatamente o horário em que a filha de Faraó ia descer para banhar no rio, que naquela época era muito comum. E quando a princesa chegou, junto com as suas amas, eis que o menino chorou. E ao ouvir aquele choro, o que é isso? Então as amas foram lá e encontraram o bebê. Levaram até a filha do faraó. Como ele é lindo! Que bebê lindo! E imediatamente a irmãzinha do bebê, Miriam, se aproximou da princesa e ofereceu. Sabia que tinha uma mulher que podia cuidar daquele bebê. Ela ficou muito feliz, porque ela não podia dar de mamar aquela criança, não podia cuidar daquela criança, embora ela fosse ficar com ele. E Miriam foi em casa, chamou Joquebede rapidamente e sua mãe chegou. E ainda recebeu um salário para poder amamentar e cuidar do seu próprio filho. A vigilância de Joquebede nos faz refletir que, enquanto mães, precisamos sermos vigilantes, sabermos exatamente o momento de agir, sabermos exatamente as artimanhas do inimigo que vem contra os nossos filhos, os perigos que ele vem enfrentar no mundo e nas situações que o cercam ultimamente. Mas aí, Joquebede levou de volta seu bebê para casa, pôde amamentá-lo e cuidar dele. E sabe, ela teve a oportunidade de cuidar dele, não só fisicamente, amamentando, cuidando, mas também espiritualmente. Porque ela sabia que chegaria um momento que ela teria que levá-lo de volta à princesa. Mas ela levaria com um coração grato e regozijado no Senhor pelo livramento que deu ao seu filho. E também no seu coração ela tinha fé e a certeza de que a proteção e o cuidado de Deus na vida daquela criança é porque ele tinha um propósito em sua vida, que ele tinha uma chamada na vida daquele menino. E quando Joquebede levou de volta após ele ter desmamado, ela tinha convicção
de que ele seria um grande homem chamado por Deus. E foi assim que aconteceu. Que nós, mães, possamos ser como Joquebedes, que tenhamos no nosso coração a coragem dada por Deus, que o nosso coração seja aquecido com o amor de Deus e que possamos termos a estratégia dada por Deus, estratégia para vencer tantos ataques que vêm contra os nossos filhos, estratégia para interceder a cada dia mais por eles, para entregá-los ao Deus e saber que Deus vai guardá-los, vai protegê-los, guiá-los, e estratégia também para ensiná-los no caminho do Senhor e da verdade, e acima de tudo, que como mãe possamos ter a fé em Deus, de saber que Ele vai nos ensinar e nos orientar a cuidar dos nossos tesouros, os nossos filhos. Que Deus abençoe cada um de vocês.